Seja muito bem-vindo ao canal da FAESP. Este é o programa No Ar com a FAESP e queremos louvar a Deus pela sua vida, querido internauta, e também pela oportunidade de nós estarmos outra vez participando de um programa de diálogo, de bate-papo. Querendo Deus, certamente seremos enriquecidos mais uma vez. No programa de hoje, estamos aqui com o professor Rodrigo Ursino, meu companheiro de cada programação. Seja bem-vindo, professor Pastor Rodrigo Ursino. Muito bom, professor Wilson, estarmos aqui mais uma vez para mais um programa que com certeza vai ser muito edificante e também muito produtivo, exatamente pelo fato de estarmos recebendo um convidado especial. Muito bem. O convidado de hoje, ele já esteve conosco aqui uma vez, esta é a segunda vez que o professor pastor Valdeci Odilon estará participando da nossa programação. Nosso professor, ele é psicólogo e também especialista em didática e metodologia do ensino superior. Querido professor, pastor Valdeci Odilon, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A minha gratidão a Deus e também a FAESP, a direção executiva, na pessoa do pastor Elias Torralbo, assim da coordenação também, na pessoa do senhor, pastor Wilson Faraço, bem como também professor Rodrigo Ursino. Será de grande satisfação, uma vez mais, contribuirmos aí a um tema agora diferente. Muito bem. O tema de hoje, que nós estaremos aqui dialogando, nosso bate-papo deste programa, é nós trabalharmos a saúde mental em um contexto pandêmico. Saúde mental em um contexto que estamos vivenciando, que é o contexto de pandemia. Algo que é muito importante, professor Rodrigo, e que, vez por outra, cada um de nós, dentro da esfera em que pertence aí, família, escola, faculdade, sempre estamos conversando. Exatamente. E daí a importância de um programa como esse, para nós tratarmos de maneira simples, objetiva, porém muito profunda, esses temas relacionados a um contexto tão difícil que nós estamos vivenciando, e ninguém melhor do que um psicólogo, um homem de Deus, um pastor, um professor, para falar para nós, para nos transmitir o conhecimento a respeito desse assunto, na área da psicologia, aí mesclando com a teologia, com a palavra de Deus, obviamente, e com certeza vai ser um programa muito produtivo. É isso mesmo. Professor Valdeci Odilon é professor da nossa FAESP, está no nosso quadro aí de docentes. Há quanto tempo, professor Valdeci? 10 anos. 10 anos? 10 Uma anos. década? 10 anos. Rapaz, olha só. Que 10 maravilha. Há 10 anos trabalhando na FAESP, ensinando. E na FAESP o senhor leciona quais disciplinas? Inicialmente foi psicologia. Psicologia na FAESP é um ano. Nós temos a apresentação do que é a psicologia, as correntes, as linhas, as tendências dentro da psicologia. E, num segundo momento, trabalharmos os possíveis usos dessas ferramentas no que refere-se também ao procedimento de aconselhamento, onde isso pode ajudar numa questão de identificar possíveis fatores de ordens conflitivas, não para uma tratativa, mas o acréscimo para identificar para o encaminhamento. Isso é uma das matérias. Religiões comparadas. Trabalhar religiões comparadas, uma das matérias também. E tradicionalmente trazemos temas comuns como salvação visto pelo judaísmo, cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, temas que possam ser comparados. Didática, também leciono educação cristã, estágio de escola bíblica, parte de evangelismo também com discipulado. E em algumas 10 anos, muitas turmas aí passaram. Sistemáticas também. Muito bem. E além disso, caro internauta,
O nosso querido professor, pastor Valdeci Odilon, também coordena o CAP, o Centro de Apoio Psicopedagógico da FAESP. Se você quer saber mais sobre este assunto, a primeira vinda do querido professor aqui no nosso programa, nós tratamos especificamente desse tema e foi enriquecedor, professor Rodrigo. Sem dúvida alguma, foi um programa assim que teve uma repercussão muito boa, né? Muitas pessoas aprenderam coisas assim que a gente não para pensar, né? E a gente reflete e passa a entender a profundidade da necessidade, né, de um programa como esse, né, o Centro de Apoio Psicopedagógico, e que tem sido conduzido aí com muita maestria pelo nosso professor Valdeci. Muito bem. Se você deseja acessar esse conteúdo, é só você olhar aí nas descrições dos vídeos que estão dentro do nosso canal, tem um específico aí sobre o nosso querido CAP. Hoje, o professor Valdeci Odilon foi convidado para nós dialogarmos e conversarmos sobre saúde mental. E saúde mental dentro de um contexto pandêmico. O que temos aí dentro desse tema que certamente irá ajudar muitas pessoas? Vamos lá, quando nós falamos de saúde mental, estamos falando de capacidade de equilíbrio, seja em situações comuns ou tratando de questão agora específica, pandêmica, né? Para pan, termo grego para alguma coisa mais dimensionada, mais globalizada, mais geral, né? Toma um corpo mais vasto. Se nos é difícil a manutenção do equilíbrio no dia a dia, porque há uma cobrança a nos mantermos dentro de todos os temas do dia a dia, quando falamos de uma questão de saúde mental sendo exigida por um contexto social pandêmico, isso daqui requer muito mais essa capacidade gerencial das emoções. Tá? Então, se alguém no ônibus, no trem, no metrô, de repente pisa-se no pé, esbarra, e ali você precisa de ter um ajustamento da situação emocionalmente para um nível de resposta prudente, equilibrada, ou, sei lá, qualquer outra situação em que alguém é confrontado com um momento de exigência de uma resposta equilibrada. Então, observamos que o dia a dia já há sua cobrança. E nós pensarmos em diversos setores, sempre há exigência para uma resposta de manutenção de equilíbrio. Agora, quando nós falamos de um contexto pandêmico, aqui, não sei se redobra, se vai triplicar ou mais. Potencializa, né, para muito, né? Muito. Se vai potencializar, isto vai. Como alguém dentro de um PAN, de um geral, de um tema geral, que mexe, tem uma resposta equilibrada emocional. E a resposta emocional não é só para o indivíduo. Na medida em que ele responde, ele gera também saúde mental em quem o cerca. Porque a posição de um pai pode refletir o posicionamento de uma esposa. A postura de um pai e de uma mãe pode refletir também no comportamento de filhos. Veja que há um efeito sequencial em que a exigência da manutenção da saúde mental se requer. Okay? Quando nós falamos de um período, de um contexto pandêmico, nós estamos falando de restrição social. Só que o ser é um ser social. Ele é um ser social desde os primeiros anos, nos quais, primeiro, conhece o ambiente da casa, por sua vez, o ambiente dos avós, dos tios, e na medida em que vai conhecendo outros ambientes, a tendência é participar de outros ambientes. Daqui a pouco ele vai para a idade escolar, conhece o ambiente da escola, conhecendo o ambiente da escola, passa a conhecer agora pares, né? Amigos. Conhecendo amigos, vai se seguindo outros eventos, por exemplo, de aniversário de alguém da sala, que foi convidado, toda a sala, e mãe, meu amigo, minha amiga me convidou, esse aniversário, vai ser tal dia, vai comigo. Conhece o ambiente da casa do amigo,
chega na faixa etária de adolescência, passa a viajar, o pai começa a autorizar viagens, seja essa viagem a nível de igreja, seja a nível de escola, conhece outros ambientes, a solicitação para o passeio, seja ele a nível de shopping ou qualquer outro nível de passeio que possamos pensar, vai conhecer outros ambientes. Veja que a tendência é cada vez mais se socializar. De repente, entra um cenário pandêmico que diz você não pode estar lá, você tem que estar dentro de um ambiente de reclusão. Aqui nós temos que pensar uma coisa fundamental antes de falar sobre saúde mental, exigência de saúde mental e o nível de resposta de cada indivíduo para a saúde mental. Reclusão sempre foi visto na história da humanidade enquanto um aspecto punitivo. Perfeitamente. Okay? Enquanto aspecto punitivo. Então, não é tão fácil dizer fique em casa. Isso aqui não é tão fácil. Então, estamos pensando do ponto de vista científico para entender alguns níveis de respostas. Manutenção da saúde mental ou a mexida dela. Porque isso aqui não é fácil. Reclusão sempre foi analisado enquanto aspecto positivo. Vejamos. Quando um indivíduo comete um delito na sociedade, recluso. Recluso. Exatamente. Se ele está recluso e ele comete um delito dentro do ambiente de reclusão, prisional, ele é mais recluso ainda. Okay? Ele vai para a solitária. Solitária. Mais isolado do que está. Mais isolado ainda. Vamos pensar o ensino fundamental 1 e 2. Okay? Vejamos, se uma criança comete alguma coisa na qual não foi devida e precisa de ajustar aquela questão educacional, Disciplina, né? Disciplina, é uma palavra que podemos trazer para a compreensão, dimensionar a compreensão, ele vai para a diretoria. Exatamente. Ele é recluso à diretoria. Há uma figura que o diálogo pode ser para ele, não vamos aqui estigmatizar a figura de direção, mas aquele momento é um momento, de alguma forma, punitivo, porque ele foi recluso àquele espaço. Okay? Inclusive, professor, o senhor me perdoe cortar por favor, sua linha de raciocínio, porque o tema é muito vasto e o senhor tocou num ponto central aí da pandemia, pastor Wilson. O professor Valdeci falou sobre a questão da reclusão, que sempre é visto como algo punitivo. E isso a gente vê, né, uma comprovação histórica fundamental. A gente percebe que, num contexto de pandemia, as pessoas estão cada vez mais reclusas, né? Isso por uma imposição, até mesmo, né? A gente tem que acatar as questões das autoridades e tal. E vários teóricos trabalham sobre isso, né? Psicólogos, até sociólogos, né? Como foi o caso do Emile Durkheim, né? Onde ele fala da questão do suicídio, né, que é um dos livros que ele escreveu, que tem uma aceitação muito grande, né, no meio sociológico, onde ele fala que o indivíduo, quanto mais recluso está, mais tendência ao suicídio ele possui. Né? Uma pessoa que tem pouca ligação com a sociedade, ela tem mais facilidade e ela é mais propensa ao suicídio, porque exatamente ela não tem certas raízes, né? E certos motivos para continuar vivendo, isso no contexto da pessoa. Então, essa questão da depressão, dos transtornos de ansiedade, e principalmente que vai desembocar até, às vezes, infelizmente, no suicídio, a gente poderia enxergar, nesse contexto de pandemia também, essa situação, porque as pessoas, quanto mais distantes umas das outras, né, como o senhor mesmo destacou, né, nós, seres humanos, fomos criados para estarmos juntos, né, para convivermos, ou seja, viver com. Então não dá para viver sozinho, ninguém é ilha. Então a gente precisa estar junto. E essa situação, ela vai se agravando cada vez mais, principalmente no caso de perdas, né, porque em pandemia a palavra-chave é perda. A pessoa perde ente querido, a pessoa perde o emprego, a pessoa perde até... De certa forma, a liberdade. Exatamente, a liberdade, como a gente está citando aqui. Então, isso facilita. Como que a pessoa pode lidar com a saúde mental nesse contexto de isolamento? O que pode fortalecer essa pessoa nesse contexto de isolamento?
Percebe que quando a pessoa tem uma deficiência, no que refere-se a aspectos vitamínicos, vai ao clínico geral e analisa, olha, é essa ou aquela vitamina que você precisa, ela começa a tomar e faz a reposição. Saúde mental é uma questão que começou na infância, se desenvolveu nas próximas faixas etárias. As emoções não foram negadas, elas foram ensinadas. A possibilidade do choro, evidenciar o choro, chore, falar de tristeza, falar de quaisquer outros contextos. Na medida em que isso é possível, se o ambiente da casa sempre possibilitou isto, que os temas viessem à mesa para serem conversados, isso aqui estrutura a capacidade do indivíduo de aprimoramento à sua saúde mental. Ele está sendo preparado para a fase adulta quando vier qualquer um outro contexto de exigência. A sua capacidade de resposta, ninguém beirará a perfeição, porque todos são mexidos de alguma forma, absolutamente todos, em quaisquer formações. Okay? Só que o seu nível de resposta será um nível de resposta equilibrado, porque a saúde mental está dentro da palavra-chave equilíbrio, né? Se manter, né? Não pende para um lado e nem para o outro, se mantém, administra o cenário que se apresentou. Não se deixa levar pelos extremos. Né? Não se deixa levar pelos extremos, ok? Então, há uma exigência sobre isso. E se isso não foi ensinado, se isso não foi promovido, quando chega momentos como esses, com essas exigências, aqui reflete-se negativamente. E aí nasce o que o senhor menciona sobre a busca de saída das pessoas. Elas podem tanto tomar uma decisão como essa, quanto pode ali principiar um processo depressivo, o nível de ansiedade começa a ficar acentuado também, e a pessoa pode ficar refém de proposta de soluções. Agora vamos observar. Ligue os canais televisivos, seja ele aberto ou fechado, o número de produtos para soluções do atual momento, mas aumentaram. Apareceu empresa de todo quanto é lado, com produtos assim, olha, isso aqui vai te ajudar a dormir, isso aqui vai te ajudar na questão da ansiedade, isso aqui vai te dar equilíbrio. Mas como? O fator não é produtos, a questão não é a área farmacêutica. Nós podemos observar que a área farmacêutica é a segunda e terceira, né? Sempre transita entre a petrolífera, primeira, a farmacêutica, como segunda, por vez a estética, né? É um trânsito das três, sempre disputando primeiro, segundo e terceiro lugar. Porque a ideia sempre é a ideia do colocar um analgésico. Não, eu preciso de um analgésico, eu preciso de resolver a dor. Mas a questão não é resolver a dor, mas como eu respondo a um cenário que é real. Tá? E cenário real, qual é o gênero mais vendido atualmente, nesse período? Ficção. Ficção. A fuga, né? Fugir do cenário real. Ficção. Da realidade. Tá? Ficção. Isso foi salientado agora, recentemente, em pesquisa. Ficção. As pessoas estão procurando ficção. Só que há um cenário em que a pessoa precisa responder a ele. Porque se não responde a ele, só joga essa não capacidade gerencial das emoções e, consequentemente, os seus reflexos nos pares ou quem os cerca, porque aí na área do senhor, um pensador chamado Frederic Levinas, que diz que o outro me completa. Tá? Se o outro me completa, como eu consigo manter, mesmo dado um cenário como esse? Então, veja que saúde mental se deve buscar saber o que é que eu preciso para manter-se equilibrado, assim como alguém entendeu-se com fadiga, com desmaio e precisou ir ao clínico para saber o que está acontecendo. Talvez uma reposição vitamínico. Em
importante Exatamente, professor. buscar, perguntar sobre Valdeci, isso? nessa questão desse âmbito aí, porque as pessoas deixam de pensar também de que o cérebro também faz parte do organismo, faz parte do corpo, e como todo órgão do corpo pode adoecer, o cérebro também pode. Sim. E aí as pessoas têm um certo preconceito, né, com, vou dizer, doenças mentais, exatamente por conta disso, porque se esquece que o cérebro também pode adoecer, também pode ficar doente, assim como o coração, assim como o pulmão, assim como os rins, também pode adoecer. Só que as pessoas pensam assim, não, se é algo mental, se é algo psicológico, então tende a se espiritualizar ou a banalizar, né? Não, ou é uma coisa espiritual, ou então não é nada. A pessoa que está fazendo um volume de informações crescer sem necessidade, e aí coloca a pessoa numa situação de difícil resolução do problema, porque ela não identifica o problema, a própria pessoa, às vezes, não enxerga que está com problema, ela não se vê como uma pessoa doente, então ela não busca ajuda. Se ela não se considera uma pessoa doente, ela não vai buscar ajuda. Se ela não busca ajuda, aquilo só vai se agravando e aí pode acontecer o pior, né? A pessoa padecer de depressões profundas e acabar no suicídio, acabar numa automutilação ou de coisas assim trágicas. Então a gente precisa ter essa ideia e até manifestar para as pessoas que estão nos assistindo que, assim como qualquer órgão do corpo, qualquer parte do nosso corpo pode adoecer, o cérebro também pode, independentemente da fé, da religião, ou da crença, ou da família, que às vezes as pessoas olham assim, não, mas eu tive uma família bem estruturada, não, mas eu sou uma pessoa que tem uma religião, que eu conheço Deus, eu conheço a Bíblia, eu sou uma pessoa forte, né? Existe isso. Então a pessoa precisa entender que ela também é suscetível, ela é vulnerável, principalmente num contexto como esse, onde a gente percebe cada vez mais a fragilidade humana, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos fracos e o quanto nós somos dependentes de Deus e de um dos outros, né? Uma ponte com o que o professor Rodrigo está sinalizando, está abordando, nós percebemos que, embora haja, e de fato há, uma crise aí pandêmica, que é uma crise mundial, né? Não é uma epidemia, é uma pandemia, não é? Que assola todas as nações, todos os povos, fica claro que existe uma crise dentro de uma outra crise. Então você tem a crise da pandemia e você tem outra crise que surge daí de dentro. Sim, porque aí nós temos que fazer a distinção. O que é a crise em si mesma, aqui da pandemia, que ela é um vírus e ela requer certos cuidados, ok? Isto é o que está sendo falado ao longo desses meses. Agora, quando nós falamos de instabilidade familiar, isso não tem a ver com a pandemia. Quando nós falamos de instabilidade matrimonial, isso daqui não tem absolutamente nada a ver com a pandemia. Então, aqui é uma crise dentro da crise. Aliás, os indicadores destas crises agora, que o professor acabou de colocar, ela tem crescido, né, em todas as áreas. Por exemplo, aumentou-se a questão da violência doméstica. Feminicídio também. Feminicídio também aumentou. Então, essas crises, temos aí a questão do emprego também, que leva a muitas situações, né? O tempo dentro de casa, porque a gente falou da questão de você ser colocado ali numa certa redoma. Reclusão, né? Numa reclusão, mas ficar em casa já não é algo muito normal para nós, né? É igual o filho, quando você chega para o filho assim e quer dar um castigo, vai ficar uma semana sem sair de casa. Bom, você já puniu ele em ficar em casa, e agora é o fica em casa. Então, essa crise que tem os seus indicadores aí, todos eles para cima, em função dessa pandemia, também deve ser observado, porque é um outro problema a ser tratado, é um outro foco a ser tratado. Sim. Então, ele está evidenciando temas nos quais tem que se trabalhar mais, dar mais ênfases nos diversos cenários, seja a sociedade, seja propriamente a igreja. Tá? Tem que se trabalhar mais isso, tem que olhar um pouco mais
a esses temas, tem que se olhar mais, sim, a temas aos adolescentes. Ele não pode ser algo episódico. É fundamental ter mais trabalhos informativos em saúde mental para adolescentes, principalmente porque aqui há uma fase de definição sobre muitos fatores. A fase adulta, início da fase adulta, é importante continuar os temas em saúde mental. Okay? E aqui posso anunciar, a FAESP vai promover um curso livre nessa questão, para trabalhar baixa autoestima, para trabalhar essa questão da exaustão, fadiga, saúde mental, a gente conceituar e ampliar também esse fator, o processo depressivo, quais tipos de depressão, como ajudar uma pessoa no contexto de depressão, se a fase aqui é leve, se é moderada, aonde ela está, se é grave, ou pessoas com indicadores ou ideações suicidas, por exemplo, que já falou. Indícios, né? Os sinais apresentados. Os sinais. Então, como auxiliar pessoas nessa situação. Então, há meios para isso, há meios para se trabalhar essas questões. E tem que se permitir a isso. Na medida em que alguém regularmente procura médico para check-up, a pessoa está dizendo, eu quero continuar saudável. Eu quero continuar saudável. Na medida em que a pessoa busca também informações no que refere-se à saúde mental, ela está dizendo, não é que eu tenho, mas eu quero continuar saudável. Porque a saúde mental me auxilia em equilíbrio e também promove equilíbrio nos ambientes, seja o ambiente da casa ou sejam ambientes diversos, onde a pessoa transitar, ela vai estar promovendo saúde mental, porque saúde mental é alguma coisa também ensinável a nível de resposta, a nível de comportamento. Pessoas aprendem sobre saúde mental. Interessante. Logo então, professor Rodrigo, nós teremos mais um curso da nossa querida FAESP aí, fornecido, né, aos nossos queridos irmãos, para ajudar nessas questões que envolvem a saúde mental e também um pouco daquela questão da psicologia aplicada, né? Sim, a religião. Principalmente aos líderes, pastores, vez por outra, nós nos deparamos com situações em que precisamos, sim, ter conceitos sólidos, informações adequadas para que possamos tratar as mais diversas situações que chegam até nós. E dentro disso, há uma busca também, né, do sentido, né, a busca do sentido no meio dessa pandemia. Porque a pandemia tira todos os sentidos, porque somos, de alguma forma, norteados pelos sentidos. Perfeitamente. E quando estabelece essa anomalia, o indivíduo sai do ambiente social e torna-se recluso, e os sentidos? Eu acho interessante, né, o ato de pastorear, né, a praxe pastoral, que nesse momento de pandemia começou-se a surgir ou a se recuperar os sentidos perdidos. Como, por exemplo, né, ficar em casa. A gente sempre reclamava dizendo que não havia tempo para a família. Bom, o tempo está aí. Reclamávamos que não havia tempo para a leitura. O tempo novamente está aí. Então, é um contexto pandêmico, mas tem que trazer essa questão da significação, do sentido também deste momento e o que fazer, né? Como reorganizar, como administrar, gerenciar esse novo contexto que estamos vivendo. Sim, porque aí, na medida que os sentidos saem, a pessoa precisa de novos sentidos, ou ela precisa analisar o que o senhor menciona, o resgate de sentidos deixados e sentidos vitais, principalmente quando o senhor toca no assunto a casa e família, porque o ambiente onde nós nos refazemos é o ambiente da casa. É o ambiente da casa. A casa, ela não pode ser o ambiente do estranhamento. Quando nós estamos falando de seres sociáveis, nós não estamos dizendo que essa casa é o externo.
né? É aquela relacional. Porto seguro, né? O porto seguro Por mais tá que ali. você tenha o estresse no ambiente exterior, tudo que a gente quer muitas vezes é falar, ó, não vejo a hora de ir para casa e poder estar no seio da família e poder me repaginar ou me revigorar para um novo dia. É o lugar onde te dá o chão, né? O chão. Te dá o solo, consolo, né? Como vem a palavra do latim, consolo, né? O solo que te dá o apoio, a fundamentação necessária para você prosseguir, principalmente em tempos tão difíceis como o nosso, essa restauração, né? É na casa, no meio da família, entre aqueles que nós amamos e que nos amam, que a gente refaz, repagina, né? Faz com que o equilíbrio às vezes volte, retome o equilíbrio, porque infelizmente a questão não é tão fácil como parece, né? Às vezes alguém vê, está falando, está expressando, parece que é algo tão simples, mas não é tão simples. É bem então complexo. por isso que, exatamente, por isso que a gente precisa rever nossos conceitos, né? E se permitir aprender. Nesse sentido. Né? Exato. Porque a questão do sentido, aí eu lembro de uma literatura do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que ele está, e dá para aliar também, eu vi até esses dias, para correlacionar tudo isso, saúde mental e olhando reclusão, assisti o diário de Anne Frank. Está recluso. O contexto aqui é o mesmo. A iminência do perigo é literalmente o mesmo. Você tem a situação distinta, mas o medo aqui do fator morte, da perda do outro, ok? Ele está em Auschwitz. E o que ele pensa? Estando onde estou, como ainda eu consigo encontrar sentido? Ele pensa, minha esposa está em outra ala. Como eu consigo amá-la ainda estando ela distante? Então, quando nós falamos de resgate de sentido, se olharmos a parte espiritual, ela tem que manter o sentido. Perfeitamente. Ok? Inclusive, o senhor tocou no contexto aí de nazismo, né? Sim. E nos campos de concentração, os estudos comprovam, né, que aqueles que perdiam o sentido se entregavam facilmente e geralmente morriam com mais rapidez. E aqueles que encontravam sentido, o senhor pode até falar melhor para nós sobre isso, eles sobreviviam, e muitos deles sobreviveram e contam como sobreviveram, como conseguiram enxergar a vida além dos campos de concentração e encontrarem aí força para resistirem toda aquela tragédia, né, que é uma das piores do mundo, da história da humanidade. Infelizmente, a gente gostaria de não ter passado por isso, mas... E eles conseguiram sobreviver, né, a tudo aquilo que eles enfrentaram, as maiores atrocidades que a gente pudesse imaginar, que a gente poderia imaginar, e eles conseguiram enfrentar encontrando sentido, né, fora daquela situação, ou seja, dentro de si, mas fora daquele campo de concentração, algo extremamente interessante. Né? Sim, aí pensamos no sábio profeta Jeremias, em suas Lamentações, quando menciona o fato de trazer algo que vai gerar esperança. O que ele está falando? A manutenção do sentido. Okay? A manutenção do sentido. Nós vamos observar alguém no qual, em certos momentos, não quis manter o ofício. Por conta desestabilizou ali, Okay? Por conta do sofrimento. Então vamos observar. O que ele está dizendo? Eu preciso manter o sentido. Porque o vocacionado faz sentido. Embora, ele vai dizer, seduzido, fui. Mas ele está dizendo, eu preciso manter isso. Isso sempre fez sentido, mesmo diante da dor, eu preciso manter. Então, o que eu faço? Eu quero trazer alguma coisa que me dá esperança. A manutenção da esperança é a manutenção do sentido. Então, vamos lá, no cenário cristão, todo o sentido da cristandade, partindo de Cristo e os seus ensinamentos, não se dissolveram. Perfeitamente. Aliás, estamos aí há 2000 anos desses não se dissolveram. Inclusive, a gente poderia até falar aqui, já que a gente está falando de desestabilidade e estabilidade emocional, vários personagens bíblicos, né, aqui trazendo para a teologia, tiveram os seus momentos de crise e de equilíbrio
mental. E veio aqui Elias. Sim, Elias, Jonas, né, o próprio Jesus, né, homens de Deus, homens que tiveram experiência com Deus, como foi o caso de Jeremias, que disse que Deus tinha iludido, né, o caso de Jó. Então, essas pessoas não estavam isentas de sofrerem e muito menos de sentirem os reflexos desse sofrimento no seu psicológico. Então, é uma coisa para a gente pensar. Sim. O próprio João Batista, quando ele manda envia até Jesus, perguntando, ó, aquilo que eu preguei é o senhor mesmo ou devo esperar outro? Porque parece-me que o contexto me perdeu o sentido. É porque ele estava isolado, né? E Jesus não foi lá para visitá-lo, não foi lá para tirar da prisão. Olha só que cenário Será muito que próximo do que nós estamos conversando. E a figura maior, possamos pensar, algumas já mencionadas, né, pelo Senhor, mas a figura maior é Jesus no sentido, capítulo 26, por exemplo, do Evangelho, escrito pelo apóstolo Mateus, estou angustiado. E aí depois, o próximo versículo dá a intensidade da angústia. Estou profundamente angustiado. Até a morte. Ou seja, não há uma negação das suas Jesus emoções. não negou esse sentimento, porque muitas vezes o ser humano ele acaba negando. Nós temos uma figura maior aqui para nós irmos no que refere-se a reproduzir o comportamento de resposta frente a todos os contextos, inclusive do contexto de angústia. Okay? Perfeitamente. Um outro fator importante é o impacto da questão. Né? Impacto. Há um impacto? Por quê? Não há aviso para isso. Não há aviso para isso. Então, isso aqui cria impacto. O que eu quero pensar enquanto exemplo para o entendimento do impacto de um contexto pandêmico? Vamos utilizar aqui a colisão de carros. As pessoas descem do carro e vão olhar o que aconteceu em estrago. Esse é um momento importante para a manutenção da saúde mental ou para o ajustamento dela, olhar para aí. Se perdeu o retrovisor, não é possível seguir adiante sem olhar para trás. É necessário olhar para trás, porque esse momento está ensinando muito. Então eu preciso reparar o retrovisor. Se mexeu com o farol, eu não posso caminhar sem iluminação. Eu preciso ajustar para continuar. Porque se eu quiser, nessa estrada, continuar sem reparar a iluminação, eu estou no ambiente escuro. E saúde mental é equilíbrio. Não anda em ambiente escuro. Okay? É isso mesmo. E eu acho interessante esta avaliação que se faz. Dependendo do estrago, eu tenho uma reação. Porque às vezes o estrago não foi tão grande. Então eu tenho uma reação mais moderada. De repente o estrago foi trágico, né? Foi algo realmente espantoso e aí eu, obviamente, terei uma perda maior. Nós estamos falando de tudo isso. Muito bem. Nosso tempo também já está se esgotado, né? Esgotado, melhor dizendo. E o que fica aqui é o desejo de quero mais. Né? Uma excelente aula trazida pelo professor Valdeci Odilon, uma companhia também muito sempre agradável. Deus continue lhe abençoando poderosamente. Nosso querido internauta, querendo se aprofundar um pouco mais, é aquele slogan que nós estamos sempre falando lá na FAESP, vem para a FAESP você também. Não é? Se inscreva em nosso curso de teologia e seja ricamente abençoado. Quero louvar a Deus, professor Valdeci Odilon, muito obrigado pela tua vinda, tua participação foi enriquecedora, sem dúvida. Grato, sempre à disposição. Também é muito produtivo o diálogo com os senhores. Sempre muito produtivo. Muito bem. Professor Rodrigo, sempre muito bom estar contigo. Pois é, só agradecer, né, a presença do nosso querido entrevistado, mais uma vez, o professor Valdeci, que sempre vem nos esclarecer temas tão complexos e aqui é sempre muito bom participar com os irmãos, aprender, contribuir na medida do possível. Que Deus abençoe a todos, sempre uma alegria. Muito bem.
Nós vamos ficando por aqui com o programa No Ar com a FAESP. Querendo Deus, uma próxima semana estaremos com um novo tema, também um novo convidado. Se inscreva no canal, acompanhe as nossas postagens, deixa aí o seu like, ative aí também o sino para que você possa ser informado das próximas programações. Aliás, também deixe o seu comentário, a sua sugestão, as suas opiniões. Que Deus em Cristo siga nos abençoando.